E aí, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas para mais um domingo e mais um episódio da nossa Escola Bíblica Dominical Online, da nossa EBD Online. E hoje nós vamos falar sobre um livro espetacular do Novo Testamento. Um dos livros mais importantes para a construção teológica de todos os tempos. Um livro considerado mais teológico de todos do Novo Testamento, embora todos os livros sejam teológicos. Mas é um livro provocativo, um livro que provocou a capacidade e a genialidade de grandes teólogos ao longo da história do cristianismo. É um livro que já provocou Santo Agostinho a escrever sobre ele, João Calvino a escrever sobre ele, Elsa Tames a também falar sobre ele, o grande Calbart também a falar sobre esse texto. Você sabe qual é o texto que nós vamos falar hoje aqui na EBD Online? Claro, só poderia ser a Carta aos Romanos. Uma carta que não se tem dúvida de que foi o apóstolo Paulo quem a escreveu e é considerada a carta mais teológica de todo o Novo Testamento. Repare, no início eu disse que todos os textos são teológicos, é claro. A motivação dos escritores, a motivação das comunidades em escrever, conservar e expandir os textos escritos eram motivações teológicas. Eram pessoas que criam nessa mensagem, que acreditavam em Jesus e queriam manter, expandir e aprofundar a sua fé. Mas a carta aos Romanos, ela trabalha com temáticas muito importantes, basicamente ligadas à soteriologia. Soteriologia que é a salvação cristã. E Romanos trabalha essa questão da regeneração, do novo nascimento, trabalha a questão da salvação pela graça em Jesus de Nazaré, trabalha a questão da transformação em uma nova criatura a partir da graça de Jesus que nos liberta, que nos transforma e que nos faz novas criaturas, né? E eu citei alguns teólogos aqui e eu poderia citar mais, para você ter uma ideia da importância teológica da carta aos Romanos. Martinho Lutero fez a reforma luterana por causa de um texto de Romanos. Romanos, capítulo 1, versículo 17, quando ele, na sua busca interior pela paz, pela espiritualidade cristã, ele se depara com Romanos 1,17, que diz: o justo viverá pela fé. O que justifica uma pessoa, um crente em Jesus, é a fé na sua pessoa, é a fé na pessoa de Jesus, né? Esse é um argumento de Romanos, que uma pessoa não se torna justa pelos seus méritos, pela sua capacidade, mas se torna justa porque Deus a declara justa quando ela se abre para o convite da fé em Jesus de Nazaré. E 200 anos depois de Martinho Lutero, John Wesley, o pai do movimento metodista, sente o seu coração impactado quando ele ouve uma pessoa lendo um texto que Martinho Lutero escreveu sobre Romanos capítulo 1, versículo 17. Então, por esses exemplos que eu estou dando para você, você já pode imaginar que Romanos é uma carta diferenciada demais. Santo Agostinho escreveu textos com profundidade sobre essa carta. João Calvino também fez tratados teológicos sobre a carta aos Romanos, e nós temos essa preciosidade da teologia contemporânea, que é o comentário de Calbart à carta aos Romanos. É um texto grande, de mais de 700 páginas, né? E se você quiser conhecer a carta aos Romanos de Calbart, tem que ser essa versão da editora Sinodal, de qualidade editorial, de tradução confiável, vale a pena demais. Essa obra de Calbart, ela não é só um comentário bíblico, mas ela é um novo modelo de se pensar em Deus, de se pensar a teologia no início do século XX, né? A primeira edição é de 1919, depois tem uma reedição em 1921,
que é um impacto sobre a teologia daquele momento e coloca Calbart como um dos grandes teólogos do seu tempo, né? E depois Barth vai aprofundando ainda mais a sua obra, a sua teologia e se tornando o grande nome do século XX. Então, nós temos aqui muitos indicativos da importância histórica e teológica da carta aos Romanos, né? Então, é óbvio que você não pode ignorar o seu conteúdo, que você tem que compreender o seu conteúdo, e eu diria que dentre as cartas do Novo Testamento, é claro que eu não quero criar uma relação hierárquica entre elas, isso não faz sentido, né? Mas a carta que tem o maior peso teológico de reflexão para o cristianismo é Romanos, sem dúvida nenhuma. É uma comunidade, a comunidade de Roma, que é importante, que é expressiva, que era a capital do império naquele momento, né? A comunidade de cristãos de Roma naquela ocasião não foi fundada pelo apóstolo Paulo. E quando a carta é escrita e endereçada para Roma, Paulo sequer tinha ido àquele lugar. Paulo sequer conhecia aquela comunidade, né? Ele vai conhecer depois, uma situação totalmente atípica, mas até então ele não fundou e não conhecia a comunidade de Roma. Segundo São Jerônimo, o grande tradutor, né? O grande tradutor da Bíblia que fez a Vulgata de São Jerônimo, traduziu para o latim a Bíblia, a comunidade de Roma foi fundada pelo apóstolo Pedro. E alguns outros nomes da antiguidade vão dizer que, se não foi fundada por Pedro, Pedro viveu os seus últimos momentos nessa comunidade. Tácito disse que na época de Nero já havia uma comunidade cristã muito representativa na cidade de Roma, né? E Tácito foi alguém que viveu aquele período, que falou sobre o incêndio de Roma, por exemplo, e ele diz que já na época de Nero, nos anos 60, né, do primeiro século, já havia uma comunidade razoavelmente grande de cristãos morando na capital do Império. Atos dos Apóstolos cita que Paulo, quando foi para Roma, foi como prisioneiro. E você se lembra lá, quando a gente falou de Atos, que a quarta viagem missionária de Paulo, Paulo faz como prisioneiro e chega até a capital do Império, que, como ele era cidadão romano, ele recorre a César num determinado momento da sua jornada e ele é enviado para Roma para ser julgado. E provavelmente ele morreu em Roma em virtude desse processo todo, mas ele vai para Roma como um prisioneiro, né? Não é uma viagem que ele faz por livre e espontânea vontade, como em várias outras localidades. Ele não faz com liberdade, como ele gostaria, mas vai para Roma como um prisioneiro para ser julgado de modo derradeiro. Agora, Paulo já tinha planos de conhecer a cidade de Roma, a comunidade de Roma, né? Mas esse plano não tem a viabilidade para acontecer pelas circunstâncias da vida e acaba sendo apenas dessa maneira forçada já na reta final da trajetória de Paulo. A Carta aos Romanos também é um dos textos mais antigos do Novo Testamento, não é o mais, mas é um dos mais, escrito entre o ano 57 e 58 do primeiro século. E, como eu disse, é a mais complexa teologicamente falando. É uma carta com 16 capítulos e a sua divisão é uma divisão muito clara, muito pedagógica e muito simples até para a gente memorizar essas divisões da Carta aos Romanos. Seus 16 capítulos se subdividem em primeira parte, a parte teológica, a parte soteriológica, que vai do capítulo 1 até o capítulo 8. E, aliás, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre aquela aparente contradição de Paulo falando: o bem que eu quero fazer não consigo, o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Do que é que Paulo está falando, afinal, né? Tem um vídeo aqui explicando sobre esse contexto e seria bem interessante que você desse uma olhada também. A segunda parte da Carta aos Romanos fala especificamente sobre a infidelidade de Israel, capítulo 9, 10 e 11.
E do capítulo 12 em diante, 12 até o 16, é uma parte prática, uma parte pastoral da carta aos Romanos, em que Paulo dá uma série de conselhos do dia a dia para que os cristãos e as cristãs pudessem aplicar na sua vida. E eu separei aqui alguns pequenos textos, né, porque nós teríamos muitas coisas para falar, muito texto para ler de Romanos, mas separo aqui, por exemplo, Romanos 1, versículo 1, que logo na apresentação de Paulo ele já expressa conteúdos teológicos muito importantes, quando ele diz que ele era Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. É um Paulo que é servo de Jesus Cristo, é um Paulo que foi chamado, vocacionado para uma tarefa específica, que era de ser apóstolo, e foi separado, santificado para o evangelho de Deus, né? Outro texto também que é muito importante, que marca ali praticamente o encerramento da parte teológica da carta aos Romanos, está no capítulo 8, versículo 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Aflição, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Conforme está escrito, por tua causa enfrentamos perigo de morte o dia inteiro. Somos contados como ovelhas para o matadouro. No entanto, em tudo isso somos mais do que vencedores por intermédio daquele que nos amou. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as realidades presentes, nem as que estão por vir, nem os poderes celestes, nem o que se encontra nas alturas, nem o que está nas profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é muito importante, não é apenas um texto bonito, mas Paulo encerra a sua parte teológica, que é uma parte que fala principalmente sobre a salvação, sobre a soteriologia, mostrando que tudo isso se consuma, tudo isso se resume no amor de Deus, tá? Nós só somos salvos porque Deus nos ama. E tem gente se achando superior a outras pessoas. Tem gente se achando mais santo do que outras pessoas. Tem gente se achando preferido só porque é cristão, é cristã e faz parte de uma igreja cristã. Isso é um engano grande, né? Um engano grande, segundo o que o apóstolo Paulo fala. Porque o que nos faz salvos não é nada disso que eu acabei de citar, não é a nossa santidade, nossa filiação religiosa, embora Cristo nos chame a uma vida mais humanizada e consciente das relações, mas o que é a explicação para a nossa salvação é o amor de Deus que se expressa em Cristo Jesus, do qual nada e nenhuma circunstância pode nos apartar, pode nos separar, né? E um outro texto também interessante é no capítulo 16, que Romanos é tão rico que até a apresentação e até a lista de ajudadores tem conteúdos para a gente analisar. Romanos capítulo 16, versículo 7, diz: saudai Andrônico e Júnia, meus parentes e meus companheiros de prisão. Eles são notáveis entre os apóstolos e me precederam em Cristo. Júnia era uma mulher esquecida pela história da igreja, esquecida pela história da teologia, que Paulo diz que ela é uma das notáveis entre os apóstolos. Ela era uma apóstola e não era uma apóstola qualquer, se é que pode ser um apóstolo qualquer, né? Porque o colégio apostólico era a última instância da igreja primitiva, da igreja da primeira geração, mas ela não só fazia parte do colégio apostólico, como ela era notável entre os apóstolos. E ela precedia Paulo em Cristo, ela tinha mais história, mais experiência do que o próprio apóstolo Paulo, e é o próprio Paulo quem testemunha sobre isso.
ela e o Andrônico, né? Que também faz parte dessa listinha que Paulo está citando. Então, como é que mulher não pode ser pastora se ela até apóstola pôde ser na época primitiva e uma apóstola de destaque? Pois é, Romanos nos explica coisas profundíssimas, essa também é uma delas, importante, né? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe nos seus contatos e à noite nós voltamos para uma reflexão e eu espero te encontrar por aqui. Um abraço e até lá.